Versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, e que hoje a voz do Senhor seja ouvida, que hoje Jesus fale aos corações, e a gente seja cheio da Tua palavra, que os nossos ouvidos sejam destampados, Deus, para ouvir a mensagem do Senhor. Assim haja Espírito Santo nesse sentido, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem aqui fala muito? Tem alguém que gosta de falar muito? Geralmente dizem que as esposas falam mais, do que a gente. Nem sempre. Tem gente que gosta de falar muito, E se a gente for pensar bem, nem sempre falar muito é uma boa comunicação. Nem sempre. Tanto que a Bíblia nos orienta, inclusive, da gente ouvir mais do que falar. Mas é muito importante também pensarmos quem a gente tem ouvido. Há muitas vozes por aí, há muitas vozes nesse mundo. A gente tem que pensar quais vozes nesse mundo têm nos influenciado. Porque hoje, qualquer pessoa, de acordo com a internet, se ela fala bem, ela se torna um especialista. Às vezes a pessoa nunca estudou aquela área, mas se ela fala bem, ela se torna especialista de internet. E a gente corre o risco de ouvir pessoas que às vezes não falam de acordo com o temor a Deus. Igual essa semana eu ouvi um personal trainer falando da dieta do ovo, que é muito bom para a saúde, que ajuda na saúde. Eu entrei na dieta do ovo por causa do cara que falou. Eu dei ouvidos a essa voz. Há muitas vozes por aí, meus irmãos, em todas as áreas. Há vozes que vão tentar nos dar conselhos para o casamento. E cuidado com as vozes que você vai ouvir. Certifique-se que essas vozes, elas vão falar de acordo com o temor a Deus. Por exemplo, há uma voz que diz: siga o seu coração. É uma boa voz? Não é uma boa voz. Porque a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Há uma voz por aí que diz assim: se te faça feliz, faça. É uma boa voz? Biblicamente não, porque às vezes esse se te faça feliz é pecado, é algo que lá na frente vai te fazer mal. Então, meus irmãos, nesse mundo há muitas vozes, mas há também uma voz, a voz da verdade. Então hoje o nosso tema, a voz de Deus. Nós vamos ver que a voz de Jesus, meus irmãos, ela é superior a qualquer voz desse mundo. A voz de Jesus, como Ele mesmo sendo a própria palavra da voz que Ele fala, é a voz que nós devemos ouvir. Pra vocês entenderem o contexto, já que nós vamos pregar em Hebreus nos próximos meses, vocês têm que entender o contexto. E eu vou explicar rapidamente hoje. Hebreus é um livro interessante que não fala o autor dele. Alguns estudiosos especularam que é Paulo, que é Lucas, que é Apolo, mas não tem como chegar a uma conclusão quem é o escritor, porque não tem o nome do escritor aqui. As outras cartas a gente tem, Por exemplo, Paulo escreve para os Romanos, ele fala: Paulo, servo de Cristo. Ele já fala que é quem é o autor. Então, Hebreus não tem como a gente descobrir. Então, como toda carta, todo livro da Bíblia foi escrito por homens, mas inspirados por Deus, então eu vou falar que esse livro é o livro do Espírito Santo. O autor é o Espírito Santo. Todo livro da Bíblia, o autor é o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Usando homens. Mas já que aqui nós não sabemos o nome do autor, eu vou falar o Espírito Santo apenas.
Meus irmãos, era um tempo aqui, Hebreus, porque os judeus, antes de serem chamados judeus, eram chamados de hebreus. Então aqui são hebreus, judeus, o povo de Israel. Uma boa parte deles se converteram com a pregação dos apóstolos. Nós estudamos há pouco tempo na escola bíblica a primeira viagem missionária de Paulo, e diz que Paulo ia nas sinagogas, que era o local de reunião dos judeus, dos hebreus, e diz que a maioria negava o evangelho, e Paulo saía das sinagogas, mas alguns creram. Então aqui, meus irmãos, o contexto é de hebreus, judeus, que creram em Jesus e faziam parte da igreja. Mas aqui, meus irmãos, nós vamos ver durante todo esse livro que eles estavam tentados a deixar o cristianismo. Eles estavam sendo forçados a deixar Jesus. Eles estavam sendo tentados a deixar a igreja. Alguns, inclusive, já até tinham feito isso. Por exemplo, mais na frente você vai ver que uma das orientações do Espírito Santo é: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Então alguns já tinham deixado a igreja, alguns já tinham deixado Cristo, porque eles estavam tentados, meus irmãos, a voltar para o judaísmo. Porque não era fácil ser cristão naquela época. Porque o cristianismo era algo novo. No Império Romano era algo novo, então não era bem visto ser cristão. Então nós vamos ver aqui nesse livro que a casa dos cristãos às vezes era invadida pelos soldados romanos. Diz que eles tinham espólio dos seus bens. O que é isso? Imagina a polícia entrar na sua casa e tomar alguns bens seus, a mando do governo. Porque diz que os cristãos naquela época eram uma religião nova. E era uma religião ainda estranha para as pessoas, porque não tinha mais rituais, não tinha mais sacrifícios como toda religião tinha. Era uma religião que eles não tinham um templo mais, eles se reuniam em casas, eles se reuniam em qualquer lugar. Então o cristão era algo mal visto naquela época para a sociedade. E eles estavam então pagando um alto preço para serem cristãos. Então qual a voz que começou a falar no coração deles? Olha, se vocês voltarem para o judaísmo é melhor. Mas voltar para o judaísmo, meus irmãos, era voltar a tudo do Velho Testamento. Como que era a religião de Deus no Velho Testamento? Templo, sacrifícios pelos pecados, alguns textos que o Diego leu na liturgia, sacerdotes, profetas. Então eles estavam tentados, meus irmãos. E Hebreus, o Espírito Santo vai falar para eles do início ao fim desse livro, exortando eles para perseverar, exortando eles para continuar na fé, para não deixar a igreja, não voltar para o judaísmo, porque Cristo e a proposta da nova aliança, a igreja é superior a qualquer coisa. Cristo, a nova aliança, a igreja era superior a qualquer religião, a qualquer proposta que poderia vir para eles. Basicamente, essa carta vai falar que é melhor ser cristão e sofrer do que voltar atrás para qualquer religião. É melhor ser cristão e ser perseguido do que voltar atrás para qualquer proposta desse mundo, qualquer proposta de alegria desse mundo. Qualquer voz desse mundo é inferior à voz de Jesus. É isso que basicamente que estava acontecendo aqui. Alguns já tinham deixado e voltado para o judaísmo. Porque, meus irmãos, naquela época, o imperador, os Césares, eles eram inclusive adorados como rei. E os cristãos faziam isso? Não. Diz em Atos 17, versículo 7, que eles declaravam que Jesus era o rei. Então o cristianismo era uma afronta para o imperador. Por isso os cristãos começaram a sofrer perseguições. E os judeus tentados pensaram assim: no judaísmo nós não tínhamos perseguições. No judaísmo o império, o governo deixava a gente quieto. Vamos voltar para trás.
No judaísmo eles tinham os profetas, no judaísmo eles tinham segurança. Eles começaram a pensar assim: ser cristão é muito duro, é muito difícil, vamos voltar para trás. Mas aqui nós vemos, meus irmãos, que Jesus é superior a tudo. A fé em Cristo é superior aos profetas. E o primeiro ponto que eu quero tratar aqui, meus irmãos, é que Deus, Ele sempre quis ser ouvido. Deus sempre quis que os homens ouvissem a sua voz. Deus gosta de falar, mas não porque Ele está carente. Nós somos assim, né? Às vezes a gente quer falar muito porque a gente está carente, a gente quer alguém para nos ouvir. Às vezes a gente paga até um psicólogo só para ouvir a gente. Deus, Ele quer falar muito, não porque Ele está carente, mas porque Ele nos ama e quer o nosso bem. E a nossa vida, meus irmãos, depende de ouvir a Deus. A sua vida, a sua salvação, a bênção da sua casa, depende de você ouvir a Deus ou não. E Deus, nós vemos aqui durante toda a Bíblia, meus irmãos, eu vou ler alguns versículos para vocês verem como Deus quer ser ouvido. A maioria dos provérbios, Deus fala assim, Provérbios 2:2: se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração ao entendimento. De lá no capítulo 3, versículo 1: meu filho, não esqueça dos meus ensinos. Deus, Ele vai falar durante a maioria dos provérbios: filho, me ouça. E daí vem Jesus, e no capítulo 13, versículo 9, Jesus diz o seguinte, depois de contar a parábola do semeador. Lembra dessa parábola? A parábola do semeador. Jesus, Ele termina a parábola falando assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois Jesus, em Lucas capítulo 19, versículo 28, Ele fala o seguinte: bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Depois em Apocalipse vai ter vários versículos falando a mesma coisa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus quer falar, porque Deus quer o bem do seu povo. E a nossa vida, meus irmãos, depende de ouvir a Deus. Você tem que orar: Deus, destampa os meus ouvidos, eu preciso ouvir o que o Senhor tem a dizer. E vai dizer, meus irmãos, que Deus sempre quis falar, que no versículo 1 diz que antigamente aos pais, quem eram os pais? Os pais judeus, os pais do povo judeu, Abraão, Moisés. Diz que Deus antigamente, no versículo 1, falava como? Vocês prestaram atenção na leitura? Como que Deus falava? Pelos profetas. Deus falava antigamente pelos profetas. Meus irmãos, Deus era tão criativo na sua comunicação, Deus queria tanto falar com o seu povo, que hoje de manhã nós estudamos que Deus falava por meio do mofo de uma casa. Quem estava aqui viu isso? Deus falava assim: quando aparecer um mofo na casa, é porque tem um problema espiritual nessa casa. Deus é tão criativo na comunicação que até o mofo na casa, no Velho Testamento, tá? Não é agora não. Talvez você está pensando: ixi, tem mofo na minha casa. No Velho Testamento, na Velha Aliança, até o mofo Deus usava para falar com o seu povo. Diz que se tinha mofo, tinha que chamar um sacerdote. Lembra hoje, irmão, que nós estudamos? Você tem que vir na escola dominical, ó, tanta coisa que você está perdendo. Tinha que chamar um sacerdote para examinar a profundidade do mofo, porque Deus estava falando que tinha um problema espiritual na casa. Nós sabemos que Deus tentou falar de várias maneiras, tentou não, conseguiu. Quem lembra da sarça ardente, Deus falando com o seu povo? Deus falava por meio de sonhos, de visões. Deus falava por meio de figuras humanas, aparecia como uma espécie de um homem falando com Abraão, por exemplo. Algumas manifestações também era Deus falando. Quem lembra do maná do céu que descia para alimentar o povo? O que Deus estava falando ali? Eu que sustento vocês. Quem lembra da água que saiu da rocha? O que Deus estava falando ali? Eu sacio aquilo que vocês precisam. Quem lembra da coluna de nuvem e da coluna de fogo que guiava o povo? O que Deus estava falando?
eu guio vocês. Deus muito criativo na sua comunicação no Velho Testamento, muito criativo. E é interessante que o fato de Deus falar, meus irmãos, do fato dele querer se comunicar, é a prova que Deus é relacional. Deus é alguém que gosta de falar. O nosso Deus é um Deus relacional. Ele gosta de se relacionar. Tanto que quando ele fala da diferença dele para os ídolos, ele fala no Salmo 115, versículo 5, que os ídolos, as imagens de escultura, elas têm boca, mas não falam. Mas Deus fala. E é interessante que Jesus disse que as ovelhas dele, as ovelhas de Jesus têm o ouvido treinado para ouvir ele. Em João capítulo 10, versículo 3: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. As ovelhas de Jesus, meus irmãos, elas ouvem a voz de Jesus. Diz que elas reconhecem a voz do seu pastor. E Jesus é tão relacional que diz que ele chama as suas ovelhas pelo nome. As ovelhas de Jesus têm um ouvido treinado. Essa é a voz do meu Senhor, essa é a voz do meu pastor. E diz que elas vão atrás do pastor. E o pastor conhece o nome de todas as suas ovelhas. Veja como Deus é relacional. Ele não nos trata como um povão, ele trata individualmente. Eu conheço o nome do meu povo individualmente, e eles reconhecem a minha voz. Eu lembro quando estava brincando na rua, a meninada tudo ali na minha época, no Tubalina, ali dava para jogar bola na rua, campinho de terra do lado da minha casa, e daí de vez em quando saía um menino correndo. O que aconteceu? Minha mãe está me chamando. Mas como assim? Como é que você sabe que era sua mãe? O filho conhece a voz da mãe chamando, porque ele tem relação com a sua mãe. Assim nós, aqueles que têm intimidade com o seu pastor, conhecem a voz do seu pastor. Portanto, meus irmãos, Deus sempre quis ser ouvido. E Deus falou no passado pelos profetas: Moisés, Isaías, Jeremias, Amós, Daniel. Qual o seu preferido? O meu eu acho que é Jeremias. Qual o seu profeta preferido? Mas é interessante, meus irmãos, que os profetas, eles falavam acerca de Jesus, eles apontavam para Jesus, eles falavam do futuro melhor, eles falavam da nova aliança. Os profetas apontavam para a igreja, e a mensagem dos profetas sempre era de arrependimento, para que o povo arrependesse e voltasse a obedecer a Deus, para que o povo abandonasse os seus ídolos. Esses profetas de hoje não têm nada a ver com os profetas bíblicos, nada a ver. Os profetas sempre tinham mensagem dura, tanto que os profetas eram apedrejados pelo povo, porque a mensagem dos profetas confrontava o pecado do povo. Esses profetas de hoje não têm nada a ver com a Bíblia, eles nem são necessários. Nós vamos ver aqui por quê. Mas é interessante, meus irmãos, que pelos profetas Deus mandava recado. Recado sim, do próprio Deus. Mas agora, meus irmãos, esse texto está nos mostrando que agora em Jesus, Deus veio falar com os homens pessoalmente. Deus não manda mais recado, Ele veio pessoalmente, em carne e osso, falar conosco, falar com os homens cara a cara. Porque a Bíblia fala que o verbo de Deus, Jesus, Ele se fez gente, carne. Ele se fez gente como a gente, para se comunicar na nossa linguagem, para falar e sofrer de uma maneira que Ele entendesse as nossas dores, para falar ao nosso coração. Deus mandava recado, mas Ele veio agora, em Cristo, falar pessoalmente com o seu povo. Meus irmãos, em Cristo, Deus agora Ele escancara a sua comunicação. Já viu antigamente quando a gente, jovenzinho, queria falar com alguma garota e ficava sem graça e a gente mandava um bilhetinho?
e a gente pedia alguém para falar com ela, mas daí quando você criava coragem, você ia lá e falava com ela, cara a cara. Mais ou menos assim, uma analogia para a gente entender. Os profetas é aqueles que mandam o recado de Deus, mas em Cristo Deus veio falar com a gente cara a cara e escancarar a sua comunicação. Tanto é tão importante, meus irmãos, que diz que quem não ouve Jesus está morto e perdido. Sabia disso? Quem não ouve Jesus está morto e perdido. Mas Jesus disse que os mortos iriam ouvir a sua voz. Os mortos espirituais iriam ouvir a sua voz, e Ele daria vida espirituais aos mortos por meio da sua comunicação. E um dia, inclusive na ressurreição, também será assim, sabia? Diz que os mortos ouvirão a voz de Jesus, assim como Lázaro ouviu Jesus chamando ele para fora. Os mortos vão levantar, porque vão ouvir a voz de Jesus. Um dia nós vamos levantar, meus irmãos, da morte, pela voz de Jesus, chamando cada um de nós pelo nome, assim como Ele chamou Lázaro daquele túmulo. Mas para ouvir a voz de Jesus, para a ressurreição, nós temos que ouvir a voz de Jesus agora em vida, porque nós nascemos mortos espirituais e precisamos dessa comunicação que invade o nosso peito. Portanto, meus irmãos, o que Deus tem para dizer em Cristo é superior a tudo que nós podemos ouvir. O Espírito Santo está falando para os hebreus aqui: vocês querem voltar para ouvir profetas? Vocês querem voltar para as cerimônias do Antigo Testamento? Não há nada, meus irmãos, mais importante, não há nada mais superior do que nós podemos ouvir de Cristo Jesus. Não há nada. Porque Deus nos diz em Cristo coisas como assim: eu amo você. Deus diz em Cristo: eu te amo. Lembra? Deus amou o mundo de tal maneira. Deus diz em Cristo: eu vou salvar você. Lembra que Jesus disse: eu vim buscar e salvar o perdido? Deus diz em Cristo que ama o seu povo. E veja que Ele diz individualmente para cada um de nós. Deus diz em Cristo que Ele vai salvar o seu povo individualmente, cada uma das suas ovelhas. Deus diz em Cristo que nós teremos uma vida em abundância, uma vida verdadeira, porque Ele é a videira verdadeira. No verso 2, meus irmãos, está a nos dizer então que Deus não manda mais recados, agora Ele fala pessoalmente. Olha o versículo 2: mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Cristo é superior a tudo. O Espírito Santo está falando para eles: Jesus é superior aos profetas. O Espírito Santo está dizendo a eles: não voltem para trás, não deixem a fé cristã, mesmo que vocês sofram, porque Jesus é superior, porque a nova aliança é superior à velha aliança. Porque antes, meus irmãos, os profetas apontava para uma sombra que em Cristo é realidade. Lembra do templo, que ninguém podia entrar no templo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano no Santo dos Santos? Em Cristo agora todos os cristãos podem entrar na presença santa de Deus. Então o Espírito Santo está falando para eles: não voltem para trás, Cristo é superior. E para nós a mesma coisa. Cristo é superior a tudo que você possa pensar em ter nessa vida. O que você sonha? Jesus é superior a tudo que você possa imaginar que você pode conquistar. Nós temos que pensar assim, meus irmãos. Nós não tornamos cristãos, nós não vamos fazer parte da igreja para ter uma vida melhor. Nós nos tornamos cristãos porque Jesus é melhor do que a vida, não há nada superior a Ele. Salmo 63:3 diz isso. Ele fala: a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Nós temos que ter esse entendimento. Jesus é superior. Ter Ele, pertencer a Ele, amá-lo e ser amado por Ele é superior a qualquer conquista, meus irmãos.
E veja, meus irmãos, que agora Deus nos fala em Cristo. Mas por que Jesus é superior? Jesus é superior, meus irmãos, porque diz que agora, nos últimos tempos, Ele nos falou pelo Filho. Ou seja, Deus nos falou de maneira definitiva. A revelação de Jesus para o seu povo é a revelação última e maior. Não há nenhuma nova revelação. Não há nenhuma maior revelação que você possa descobrir, além daquilo que Jesus fala para nós. Não há nada maior. Tanto que toda seita, toda falsa igreja que se levantou, eles ouviram um suposto profeta, eles ouviram um anjo falar com eles, porque eles quiseram ir além do que Deus falou em Cristo. Não, meus irmãos, não há nada maior do que nós podemos ouvir do que Jesus nos diz, do amor de Deus por nós, do que Ele fez por nós. Portanto, não há nada novo do que o velho e bom evangelho pregado pelos apóstolos. Não há nenhuma revelação nova que nós temos que descobrir. Não há nada fora da Bíblia que nós temos que aprender. Porque o que Deus quis revelar a nós em Cristo é o bom e velho evangelho que os apóstolos pregavam. O que os apóstolos pregavam, irmãos? Arrependei-vos e crede no Cristo que ressuscitou e morreu por vocês. E se você quer conhecer mais a Deus, você vai olhar para quem? Olha o versículo 3, para quem quer conhecer mais a Deus. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Até aí. Se eu quero conhecer mais a Deus, aonde eu vou buscar a revelação? Eu tenho que olhar para Jesus, porque diz a Bíblia que Ele é o resplendor da glória, Ele é a expressão exata de Deus, mostrando para nós a Trindade. O Filho e o Pai são um. Certa vez um discípulo de Jesus falou: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus falou assim: olha para mim, quem vê a mim, vê o Pai. Se a gente quer conhecer mais a Deus, a gente tem que conhecer mais Jesus, olhar para Jesus, olhar para aquilo que Deus está falando em Cristo, porque é superior, meus irmãos. Por que Jesus é superior aos profetas? Por que Jesus é superior a tudo? Porque vai dizer ainda no versículo 3, não, no versículo 2, desculpa, que Jesus ele também é o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Antes Deus mandava os profetas, os empregados da casa, falar dele para nós. Agora Jesus, como herdeiro e como o próprio Criador do universo, Jesus é o Criador, meus irmãos. Deus fez tudo pela sua palavra, e Jesus é a palavra de Deus, Jesus é a voz de Deus. Então agora a comunicação ela vem direta da casa do Pai, ela vem agora pelo Filho, pelo herdeiro, ela vem agora pelo dono. Então quando nós olhamos o que Deus fez por nós, a forma que Ele quer se comunicar conosco através de Jesus, o cristão ele não precisa mendigar amor, o cristão não precisa mendigar pertencimento de algo, porque a Bíblia fala que nós nos tornamos co-herdeiros de Jesus, co-herdeiros do reino de Deus. Jesus está comunicando tudo isso, meus irmãos, quando Ele estava na terra. Cristo também é superior, não só porque Ele é o dono da casa que veio revelar para nós os mistérios de Deus. Ele é superior também porque diz que Ele nos fala nos últimos dias. O versículo 2 fala: mas nesses últimos dias. E o que aconteceu nos últimos dias? Vai dizer agora que Cristo, depois de nos purificar dos pecados, Ele assenta à direita da majestade nas alturas. Aquele que nos fala é superior porque nos fala nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias, quando Jesus ele vai aos céus,
e o Espírito Santo vem à terra continuar essa comunicação de Deus no nosso coração, nós estamos caminhando, meus irmãos, por os últimos dias. Então Cristo é superior por isso também. E veja aqui o fato dele estar assentado à direita de Deus, da majestade nas alturas, é algo que nos mostra a sua ressurreição. Portanto, esse Deus que fala conosco é um Deus vivo. Por isso Ele pode se comunicar conosco ainda hoje. Por isso Ele pode continuar e fala conosco. Cristo é superior, meus irmãos, porque Ele é o Criador do universo. O que nós podemos comparar com Jesus? Qual voz desse mundo se compara à voz de Jesus? Da voz do Criador do universo? Nenhuma. Como que nós podemos fazer ídolos no nosso coração e comparar algo ou alguém a Jesus, colocando em algo ou alguém a nossa expectativa de vida, de alegria, se esse que nos chama para ouvi-lo é o Criador do universo? Veja, meus irmãos, que vai dizer mais o Espírito Santo falando para eles não deixarem a fé cristã, não deixarem a igreja, porque vai dizer que Cristo, Ele também sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Jesus sustenta todas as coisas. Você sabe quem que mantém o sol no seu devido lugar? Para que ele não se aproxime e torre a gente? Ou para que ele não distancie e esfrie demais essa terra? Você sabe quem que mantém o sol no seu devido lugar? Jesus. Você sabe quem que mantém as águas no nível para que elas não invadam as cidades? Jesus. Aqui nós vemos que Ele sustenta todas as coisas pela palavra poderosa que Ele tem. Às vezes Ele dá uma sacudida na terra, né? Acontece um terremoto. Às vezes Ele dá uma soprada e vem um furacão. Mas tudo Ele sustenta pela palavra do seu poder. E é tão interessante que às vezes a gente desconfia se Ele vai nos sustentar, não é mesmo? A gente fica com medo se Ele vai nos sustentar, não é mesmo? Sendo que a Bíblia aqui está nos falando que Ele sustenta todas as coisas. Não tema, pequena ovelha de Jesus. Se Ele tem força para sustentar o mar, Ele tem força para sustentar você, a sua vida, a sua família. Cristo é superior, meus irmãos, porque Ele não nos dá ritos de uma religião. E veja que Ele é superior também, porque diz aqui que Ele fez purificação pelos nossos pecados. Nós sempre somos tentados a achar que nós devemos fazer alguma coisa para ter o perdão de Deus, não é mesmo? Algum ritual, alguma boa obra. Nós somos tentados também a voltar para religiões de salvação pelas obras. Mas Jesus diz aqui, Ele, tendo feito a purificação dos pecados, Jesus já fez a purificação pelos nossos pecados naquela cruz. Quanta coisa esse texto revela sobre a supremacia de Jesus, nos exortando para nunca deixá-lo, nos exortando para nunca voltar para trás, nos exortando que não há nada superior a Jesus, e servi-lo e ouvi-lo. Pagou o preço pelos nossos pecados. Porque, meus irmãos, ao deixar a igreja, ao deixar a fé em Cristo, os hebreus iam voltar às práticas da velha aliança, ia voltar a celebrar a Páscoa. O que era a Páscoa? Eles tinham que sacrificar um cordeiro, celebrando a libertação do Egito. Eles iam deixar a ceia, que nos mostra a ceia, o perdão definitivo do povo de Deus. Cristo é superior, inclusive, meus irmãos, vai falar no versículo 4, que Ele é superior aos anjos, e o nome dEle é excelente e superior a qualquer nome de qualquer pessoa. Mas então, como que eu faço para ouvir a voz de Jesus hoje? Porque o versículo 2 fala que Ele nos falou pelo Filho. Jesus não está aqui conosco fisicamente.
O Espírito Santo está conosco. Como que eu faço para continuar ouvindo a Deus? Ele é a palavra. Mas onde está a palavra hoje? A palavra hoje está nas nossas mãos, meu irmão. Porque Deus foi tão misericordioso conosco que deixou registrado tudo o que Cristo fez e tudo o que Cristo disse, para que nós possamos ouvir a voz de Deus hoje. Por isso a Bíblia foi escrita, por isso a Bíblia foi preservada ao longo dos anos, por isso a Bíblia foi traduzida para a nossa língua, para que nós possamos continuar ouvindo a voz de Deus. João, ele escreveu sobre isso, João capítulo 20, ele vai falar no versículo 30. João capítulo 20, versículo 30. Diz o seguinte: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tendo vida em seu nome. João está falando assim: Jesus fez muito mais coisa, Jesus fez muito mais milagres, mas João fala, o apóstolo João, mas estes foram escritos, registrados nesse livro, para que vocês creiam, e ao crer, ao ouvir a voz do Filho de Deus, vocês tenham vida no nome dele. A voz de Jesus hoje, aquilo que ele falou e que ele nos fala, está aqui, disponível para nós, mostrando para nós que se Cristo é a voz superior, se Ele é a própria palavra de Deus, a Bíblia é o livro superior. Se a Bíblia é o livro superior, qual é a escola superior que tem nesse mundo? Escola Bíblica Dominical. E a escola de graça. Às vezes você vai fazer faculdade, você paga quanto? Quanto que está um curso aí de biomédicas? 1.500? 2.000? Quanto está um curso de direito? Você tem que pagar. Você tem que pagar para receber aquele aprendizado. Mas para ouvir a voz de Deus é de graça, pela graça. Basta você dobrar o seu joelho todo dia, falar: Espírito Santo, fala comigo, e abrir esse livro, porque vai dizer que tudo que Deus quis que fosse registrado, foi registrado para que nós possamos crer e ter vida no seu nome. Essa é a voz de Deus hoje para nós. E cá entre nós, irmãos, essa voz é negligenciada por nós. Qual valor você dá a essa voz? Essa voz, esse livro, ele é negligenciado. Há muitos de nós que estamos na igreja já há vários anos. E se eu pedir para você abrir em Levítico, você fica em dúvida se é Novo ou Velho Testamento. Se eu perguntar para você aí, abre em Apocalipse, talvez ainda você não vai saber que é o último livro da Bíblia, porque falta interesse em ouvir a voz de Deus, em dar valor a esse livro, que é a voz de Deus falando para nós. Hebreus capítulo 4, já que você tem Hebreus, vai no capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12, olha o que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é como se fosse uma espada viva, que corta o coração, que revela o que está no coração do homem. Essa é a voz de Deus, meus irmãos. Mas quais são as vozes desse século? Porque não tem ninguém querendo nos obrigar, perseguir a gente por ser cristão, e nós estamos tentados a deixar a igreja, né? No Brasil ainda não tem isso, né? Mas quais são as vozes desse século? As vozes desse mundo é que você tem que ser muito próspero, que você tem que ser feliz, que você tem que juntar muita grana. São as vozes desse século. Você é aquilo que você possui. A voz de Deus não é essa.
A voz de Deus você é aquilo que Deus diz que você é: filho dele, amado dele. Existe a voz do diabo, talvez falando para você retroceder, falando para você: não, para de ir na igreja, o que você está ganhando com isso? Você vai gastar todo o seu domingo. Eles vão falar para você parar de fazer algumas coisas. Cuidado com a voz do diabo, é uma voz atual, mandando você retroceder, falando que há alguma alegria, alguma coisa legal, alguma coisa melhor do que Cristo. Cuidado com as vozes desse século. Cuidado com a voz do seu coração, dizendo algo contra a palavra de Deus. Cuidado com as vozes. Mas também, meus irmãos, nós podemos hoje ouvir Jesus. Capítulo 3 fala sobre a voz do Espírito Santo. Olha o capítulo 3, versículo 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. Há várias vozes aí lá fora, as vozes desse século, as vozes do seu coração, as vozes do inimigo, mas há a voz doce do Espírito Santo, dizendo: não endureça o seu coração quando ouvir a voz dele. Meus irmãos, hoje nós vimos então que a palavra de Jesus nos mostrou que Ele é superior a tudo, que nós devemos conhecer e amar a Jesus, porque Ele é superior a qualquer proposta desse mundo, seja religiosa, seja profissional, qualquer sonho que você tiver, é muito inferior àquilo que Jesus propõe para você. Não volte atrás, porque Jesus, esse que nos chama para ouvir a sua voz, Ele é aquele que criou o universo. Ele criou tudo, meus irmãos. Então Ele pode criar qualquer coisa que não existe, apenas com uma palavra dEle. Ele pode criar o que Ele quiser, apenas com uma palavra. Ele pode mudar a vida de uma pessoa apenas com uma palavra. Ele pode fazer tudo. Portanto, não há nada superior a Jesus, porque Ele que sustenta, nós vimos aqui que Ele sustenta o universo. Então Ele sustenta você, meus irmãos. Ele me sustenta, Ele sustenta a igreja. Ele tem mão poderosa. Não tenha medo dos desafios dessa vida. Não ouçam as vozes desse mundo tentando te amedrontar. Ele, meus irmãos, é a expressão exata de Deus. Ele nos purificou dos nossos pecados. Ele está no trono. Tudo isso Deus está nos dizendo hoje. Essa é a voz de Deus hoje para nós, que Ele é superior a tudo, que Ele fez o universo, que Ele sustenta tudo, que Ele é a expressão exata de Deus, que Ele nos purificou dos nossos pecados, que Ele está no trono. O que você precisa ouvir hoje de Jesus? Quais dessas vozes hoje, dessa voz de Jesus, dessas ramificações do que Jesus é, o seu coração mais precisa hoje? Você precisa ouvir hoje que Ele criou o universo e pode criar qualquer coisa que Ele quiser? Então Ele está dizendo para você: eu criei o universo e posso criar qualquer coisa que ainda não existe. Você precisa ouvir hoje que Ele sustenta o universo e também pode sustentar a sua vida? E Ele está dizendo isso pela sua palavra. Você precisa ouvir hoje que Ele é a expressão exata de Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, você tem que conhecer Jesus. E se você quer conhecer Jesus, você tem que conhecer o quê? A palavra de Jesus. O que você precisa ouvir hoje? Qual a voz de Jesus hoje no seu coração? Você precisa ouvir que Ele te perdoou e purificou os seus pecados? Ele diz isso hoje. Você precisa ouvir hoje que Ele está no trono, então esse mundo não está à deriva, há um comandante? Ele diz isso hoje. Portanto, meus irmãos, Deus hoje nos fala, a voz de Deus é Jesus. Qual voz você vai ouvir? Você vai retroceder? Não retroceda. Não há nada superior
a Cristo, a nova aliança e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, abaixe sua cabeça.